paz do Senhor, meus irmãos. Marcos capítulo 3, para a nossa meditação. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 3. Vamos ler do versículo até o versículo 6. Aleluias. Louvado seja Deus. Que bom que você veio. É bom rever os irmãos, estarmos na plena comunhão do Espírito Santo, adorarmos ao Senhor. Que bênção. Marcos capítulo 3. O título desse texto, irmãos, é A cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas ou mirrada. Porém, o tema da pregação é dureza de coração. Nós vamos extrair alguns ensinamentos deste texto, mas o principal deles, que eu vou me focar, é sobre a dureza do coração de alguns homens que estavam e presenciaram este milagre. Marcos capítulo 3, versão João Ferreira de Almeida. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Versículo 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Oremos, irmãos. Deus santo e bendito, nós oramos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, debaixo da autoridade e do teu poder, faça, Senhor Jesus, que todos nós, ouvintes desta palavra, venhamos, meu Deus, nos render a ela com toda a inclinação de espírito, alma e corpo. E assim, meu Deus, abrindo o nosso coração, que esta palavra venha nos transformar, nos fazendo crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E que toda oposição demoníaca, desde já, nós repreendemos em nome de Jesus. Que haja, meu Deus, libertação, que haja regeneração, que haja, Senhor, nesta noite cura, que as almas e as vidas sejam batizadas e renovadas pelo poder do teu Santo Espírito. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, por gentileza. Aleluias. Meus irmãos, Jesus estava na Galileia. Jesus estava na sua obra missionária, a maior obra missionária de todos os tempos, foi liderada e executada por Jesus. Jesus, ele entrou na sinagoga e era sábado. O texto diz que Jesus entrou na sinagoga outra vez, porque naqueles dias Jesus estava naquela região e já havia entrado na sinagoga no sábado passado. Então Jesus já estava ali pregando o evangelho e sendo observado pelos fariseus, pelos escribas, saduceus, os herodianos, as pessoas comuns. Todos daquela região estavam ali observando, ouvindo e vendo a obra de Jesus e o testemunho de Jesus. E então, meus irmãos, por causa disso, o texto diz: e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Jesus entra na sinagoga e lá na sinagoga está esse homem com a mão, com uma deficiência na mão. Uma mão que não tinha utilidade
Alguns textos dizem que a mão, ela era bem, ela era atrofiada, ou ela estava bem ali com ressecamento. Era uma mão que não tinha utilidade, deficiente. O texto não diz, mas possivelmente, como Jesus já estava naquela região, talvez ele já tivesse, Jesus, visto esse homem em outra oportunidade. Mas nesse dia, Jesus entra, lá está o homem, e estão os membros, os oficiais do culto daquele tempo, na sinagoga. E eles estavam lá, vendo e observando Jesus, conforme no versículo 2, observando se Jesus iria curar o homem no sábado, para acusarem Jesus. Em primeiro lugar, esses homens religiosos sabiam que Jesus tinha poder para curar. Segundo lugar, eles estavam esperando Jesus curar para acusar Jesus. O termo aqui acusar, não é acusar simplesmente falando que Jesus estava errado. O termo acusar é um termo jurídico, levar Jesus a um tribunal para que ele fosse condenado por descumprir a lei. E aqui então nós vemos que Jesus na sinagoga, Jesus olha para toda essa situação, para esse contexto, vê o homem com a mão mirrada no meio das pessoas que estavam naquele culto, naquele templo, pede o homem para levantar, e o homem vinha à frente, aqui ao meio, e Jesus então olhando para o homem, para as pessoas, fala assim: no sábado, é lícito, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Dar vida ou matar? O que os religiosos e os outros membros daquele culto fazem? Ficam calados, eles não falam nada. E Jesus olhando para eles, indignado, Jesus indignado, e condoendo-se por dentro. Jesus então fala para o homem, estende a sua mão, e ele a estendeu. E quando o homem estendeu a mão do homem foi curada. E esses homens que viram este milagre, pensa, irmão, você já viu um milagre na sua frente? Eu já vi. Mas talvez nem todos aqui tiveram a oportunidade de ver um milagre com os seus próprios olhos. Eu já vi mais de um milagre para a glória de Deus, com os meus olhos. E uma das coisas que mais faz a gente ficar maravilhado quando você vê um milagre com os seus próprios olhos é a sua fé. A sua fé aumenta, você fica alegre, feliz, você glorifica a Deus, você fala assim: agora tudo faz sentido, é verdade mesmo. Mas o que esses homens fizeram, irmãos, quando eles viram o milagre? Eles saíram com raiva e foram conversar com os herodianos para ver como que eles iriam matar Jesus. Veja o tamanho da dureza do coração desses homens. Veja, meu irmão, que a dureza do coração desses homens, estava bom, deu uma baixadinha aqui, viu? Veja, irmãos, que a dureza do coração desses homens, ela não é simplesmente porque eles eram religiosos. A dureza do coração deles se dá, em primeiro lugar, porque são seres humanos. E todos os seres humanos, como o pastor bem disse hoje de manhã na escola dominical, inclusive todos nós estamos convidados mais uma vez para comparecer domingo que vem, o nosso corpo, a nossa natureza, a nossa mente é inclinada para o pecado. Então esses homens tinham um coração duro, em primeiro lugar porque eram seres humanos. E a má notícia esta noite é que a dureza do coração dos homens não encerrou naquele tempo que Jesus andou sobre a terra. Os homens, ainda hoje, em nossos dias, existem homens e mulheres de todas as idades, de todas as camadas sociais, de todas as religiões e denominações, com um coração extremamente duro, meu irmão, com um coração extremamente fechado. E é diante disso, eu analisando esse texto, que o Senhor, o Espírito Santo, me comoveu a trazer ao seu coração essa noite, essa mensagem, para que todos nós, ficamos em alerta, para não deixar o nosso coração endurecido, ou não deixar o nosso coração entrar no processo de endurecimento, até se tornar pedra e rocha por completo. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus nos conclama esta noite, a nós olharmos para dentro de nós,
a olharmos para o nosso coração e ver se o nosso coração está em processo de endurecimento. Fique bem atento, que eu procurarei ser breve, mas eu preciso da sua atenção. Veja bem, o texto diz que Jesus entra na sinagoga. E eu fico maravilhado, sabe por quê? Quando Jesus entra no templo, quando Jesus está no lugar do culto, ele faz, de alguma forma, tudo ficar diferente. Quando Jesus está na sinagoga, ou seja, quando Jesus está no templo, a verdade está ali em pessoa. E todas as pessoas que estão participando daquele culto, necessariamente ouvirão a verdade. Meu irmão, é maravilhoso saber que Jesus está nos ensinando e está falando. Hoje de manhã, mais uma vez, fazemos citação. Quando Jesus está no lugar, é maravilhoso. Mas quando Jesus não está no lugar, é terrível, é horroroso. Foi a fala do pastor. Veja, meus irmãos, que nós temos que estar muito atentos para que na nossa reunião, o principal, o que vem em primeiro lugar, é se Jesus está presente ou não. Porque se Jesus não está presente, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos ajuntando para a nossa própria glória e para a nossa própria justiça. Mas se Jesus está presente, necessariamente nós ouviremos a verdade. Nós veremos a justiça de Deus. E de alguma maneira nós seremos transformados se nós abrirmos o nosso coração para esta verdade. E mais, se Jesus está presente no templo, milagres podem acontecer. Constantemente Jesus fazia milagres. Na presença de Jesus, demônios saíam, cego enxergava, surdo voltava a ouvir, até morto ressuscitou. Na presença de Jesus, milagres podem acontecer. Isso é maravilhoso, porque se Jesus está dentro do templo, se Ele está fazendo parte da direção do culto, meu irmão, nós temos que estar muito atentos. Não com o nosso coração fechado, mas com o nosso coração aberto, com o ouvido atento. O que Jesus está falando comigo? E com a nossa disposição física, mental, corporal, de alma e espírito, crendo que eu posso receber um milagre, ou eu posso ver um milagre da parte do Senhor. Meus irmãos, outra coisa que eu aprendo nesse texto e vendo a ação de Jesus, é que no meio da igreja, do povo que se reúne para adorar a Deus e para aprender com Deus, há pessoas de todo tipo, com todo tipo de necessidade, com todo tipo de doenças físicas visíveis, doenças invisíveis ao olho nu, todo tipo de situação. E aqui nós vemos, meus irmãos, que Jesus olha para este homem e Jesus pede para que ele fique de pé e seja destacado do meio das pessoas. Falei isso outra vez e falo novamente. Jesus te vê no meio da multidão. Jesus te conhece. No meio da multidão, Jesus consegue te alcançar. E Ele sabe exatamente a sua necessidade, o que você passa, o porquê que você está aqui hoje. Jesus sabe exatamente tudo que se acontece na sua vida e Ele não simplesmente ignora. Ao contrário, Jesus não ignora as suas dores, Ele não ignora as suas limitações, as suas deficiências. Jesus quer curar, Jesus quer transformar, Jesus quer fazer milagres, porque Ele veio justamente para os doentes, Ele veio para aquele que estava perdido, Ele veio para os mortos, Ele veio para os duros de coração. Mas, meus irmãos, a nossa conduta é, quando Jesus nos chama no meio da multidão e fala, levanta, será que nós vamos levantar e ir até Ele? Jesus olhou para o homem e falou assim, levanta. Ele poderia fazer o quê? Não, aqui está bom, eu quero ficar aqui mesmo. Ele poderia, por causa da sua enfermidade, endurecer o seu coração e não querer saber de disposição. Ou talvez ele soubesse que havia um complô contra Jesus naquele dia e ele ficasse com medo das autoridades religiosas e falou assim, eu não quero fazer parte disso, eu não quero me expor, eu não quero aparecer numa foto do lado de Jesus, eu não quero aparecer participando de alguma obra de Jesus. Mas esse homem fez o quê? Ele se levantou e prontamente foi até Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, se Jesus te chamar hoje e pedir para você, levanta, você vai levantar e ir até Ele? Então faça isso.
Faça isso espiritualmente. O Senhor está falando com muitos de nós aqui essa noite para você se levantar. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Levanta e vai até Jesus, porque você não vai ficar envergonhado se você fizer isso. Você não vai perder o seu tempo se você fizer isso. Você não vai ficar em prejuízo se você se levantar e ir até Jesus. Faça isso em nome de Jesus. E faça logo, enquanto Ele está no templo. Meu irmão, Jesus fez isso. O homem foi, como eu disse, ele foi curado. O que os líderes religiosos fizeram? Eles endureceram o coração, que já estava endurecido, endureceu ainda mais, mesmo diante do milagre, e saíram para conversar com os herodianos. Deixa eu falar para os irmãos um pouco rapidamente da estrutura da sinagoga daquele tempo. A sinagoga era como se fosse um templo como esse. Obviamente que havia vários tipos de sinagogas, grandes, pequenas, maiores, menores, com edificação um pouco diferente de umas para com as outras, mas havia semelhanças entre elas. O templo de Jerusalém era o maior, era a sede, era o centro de todo o contexto religioso daquele tempo. Mas as sinagogas exerciam uma função muito importante nas sociedades da época. A sinagoga, ela era encontrada até mesmo em aldeias, de tão importante que era. Nas cidades, mas até mesmo nas aldeias, você encontrava a sinagoga. Você vê que o exemplo se replica mesmo em nossos dias. Tem hora que você está andando na roça, no meio do mato, assim, de uma estrada bem perdida, aí você vê tudo seco, né? Aquele mato seco e tal, você não vê casa nenhuma, daqui a pouco você vira assim, você vê lá uma igreja, Assembleia de Deus, não é assim? Por quê? Porque é importante, não é assim? Você está numa estrada andando, daqui a pouco você vê lá na beira da estrada, Assembleia de Deus, é sempre assim. Ou seja, ali você sabe que de alguma forma, mesmo não tendo casas perto, em algum horário, domingo à noite, às 19 horas, vai encher de gente aquela igrejinha. É assim nós esperamos, não é? Naquele tempo, as sinagogas tinham pelo menos 10 oficiais, pessoas que eram remuneradas para cuidar do trabalho do templo, das coisas que aconteciam no templo. Além dos oficiais, tinha também o conselho dos anciãos, que eram homens já de idade, maduros, extremamente conhecedores da palavra de Deus, das Escrituras, e que eles tomavam decisões importantes e lideravam o povo e os trabalhos da sinagoga. Além disso, havia uns ministros, que eram aqueles que cuidavam dos rolos sagrados, onde eles guardavam e levavam os rolos para que o mestre, né, o rabino, abrisse e lesse. E ainda, em alguns lugares, tinha até os soldados, né, para cuidar. No templo de Jerusalém era assim. Você vê que tem toda uma estrutura de cargos, de organização. E era tão importante a sinagoga para as atividades daquele povo, que até julgamentos importantes aconteciam na sinagoga. O pastor Washington falou, pelo menos de um deles na mensagem passada. Julgamentos importantes aconteciam na sinagoga. Então você vê, meu irmão, que existe toda uma estrutura religiosa em que Jesus surge para eles do nada. Jesus surge do nada, com uma mensagem e com um método diferente dessa estrutura religiosa. Aqui nós vemos, meus irmãos, que quando esses homens endurecem o coração, eles endurecem o coração por alguns motivos. Mas eu queria falar para vocês algo sobre o coração. Quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vê que a Bíblia trata o coração não como órgão, simplesmente um órgão que um cardiologista médico vai examinar, estudar e cuidar. Mas o coração é o eu interior. Quando a Bíblia, em muitas passagens, fala do coração, ela está falando de quem você é mesmo de fato. O seu coração, a sua personalidade, os seus sentimentos, o seu caráter, aquilo que você entende como princípio de certo e de errado, muitos aspectos morais da sua pessoa. O seu coração é isso. É onde você toma as decisões, é onde você tem as suas experiências, as suas emoções. Você vê que o coração daqueles homens, daquele templo, estava fechado, porque eles sabiam que Jesus representava uma ameaça para a tradição da lei que eles viviam,
representava uma ameaça para o padrão da religião daquele tempo. E Jesus também representava uma ameaça para o cargo, para as posições que eles tinham na sociedade. Por esse motivo, mesmo diante de todas as evidências de que Jesus não era um homem qualquer, eles ainda assim endureceram o coração. E eles endureceram o coração para Jesus em pelo menos 4 pontos. E aqui eu peço a sua atenção, porque da mesma forma que eles endureceram o coração para Jesus, nesses 4 pontos, nós também, em algum momento de nossa vida, e é possível que alguns que estão aqui hoje, me ouvindo, tenham endurecido o seu coração em um desses 4 pontos, ou infelizmente em todos eles. Então a sua atenção, eu vou falar rapidamente os 4 e depois venho explicando cada um por vez. Eles endureceram o coração para o testemunho de Jesus. Eles endureceram o coração para os métodos que Jesus usava. Eles endureceram o coração para o poder de Jesus. E eles endureceram o coração para a mensagem de Jesus. Olha só, meu irmão. Jesus chega naquele tempo, com aproximadamente 30 anos de idade, dando testemunho de que ele era filho de Deus. E Jesus chega conversando, falando com mulheres samaritanas, conversando com prostitutas, sentando com pecadores para ganhá-los. Você vê Jesus pregando na beira do mar, dentro de um barco. Você vê Jesus pregando nas aldeias, nos jardins, nas montanhas. Você vê Jesus pregando usando parábolas. Ou seja, eles então não aceitam o testemunho de Jesus, porque Jesus é um mestre diferente. Jesus é um mestre que não usa os mesmos métodos do sacerdote. E é curioso, meus irmãos, porque de Malaquias até Mateus, se você pegar a sua Bíblia, a maioria delas tem uma página em branco, né? De Malaquias até Mateus. De Malaquias até Mateus são 400 anos que Deus ficou sem falar com o povo, que Deus ficou sem lançar e levantar um profeta para a nação. 400 anos sem revelação. Mas sabe o que é curioso? Durante esses 400 anos, o templo e as sinagogas continuaram funcionando do mesmo jeito. Todo sábado tinha culto. Todo sábado o sacerdote abria o texto, o pergaminho e falava. Só que não tinha poder de Deus, não tinha revelação do alto, não tinha cura, não tinha milagre, não tinha nenhuma comunicação sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Deus se calou por causa do pecado dos homens. E Deus também queria separar um tempo para que quando Jesus viesse, ficasse claro que Jesus era de fato o Filho de Deus. Agora Jesus vem, meu irmão, não dentro de um templo de sacerdote, não como sumo sacerdote. Agora Jesus vem sem roupa de sacerdote, sem filactérios. Agora ele vem sem toda a pompa da religiosidade, mas ele vem dando testemunho de que ele veio para os perdidos, para os doentes, para os coxos. Ele veio, foi para você, foi para mim, ele veio por nós. Agora Jesus vem com uma metodologia diferente e essas pessoas fecham o coração para ele. Só que me entristece, sabe por quê? Em nossos dias, em todos os lugares, ainda hoje, há pessoas dentro da igreja, evangélicas ou cristãs, não importa o termo, que endurecem o coração para o testemunho de Jesus. E elas preferem criar na sua mente e no seu coração um testemunho de Cristo que não existe, e crer em um Deus que não é o Deus das Escrituras. E fazendo isso, essas pessoas negam o testemunho de Jesus e criam uma nova religião, a parte de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Jesus falou para os fariseus, para os religiosos, na lei está escrito, segundo a tradição deles, não a lei de Deus: olho por olho,
dente por dente. E Jesus falou o quê? Aquele que aborrece o seu irmão já se torna um homicida. Jesus falou, olha, se te bater numa face, você dá a outra. Jesus disse, se te obrigarem, segundo a lei romana daquele tempo, um soldado romano poderia obrigar alguém a andar até 1 milha, né? Salvo engano. Jesus falou assim, se te obrigar a andar 1 milha, você vai 2. Esse é o testemunho de Jesus. Mas o que o coração duro de muitos crentes fazem hoje? Se me bateu numa face, eu enfio a faca no bucho dele, porque minha faca não converteu. Tomou R$1.000 meu, mas eu vou tomar 10.000 dele, ele me paga. Ah não, me injuriou, eu vou destruir aquele Pessoas que muitas vezes batem no peito para questionar e para condenar a religiosidade e a legalidade dos fariseus, porém se esquecem que criaram outra religiosidade e outra legalidade, que é a legalidade e a religiosidade do mundo moderno, que é o evangelho triunfalista, de que eu tenho que vencer em tudo e não posso perder nada. Negando o testemunho de Jesus. Há alguns pastores que recebem caro, cachês de 5.000, de 10.000 reais, de 20.000 reais, de 100.000 reais até, para subir no altar, ficar pregando 2 horas, um tanto de mentira, negando o testemunho de Jesus, falando que Jesus era rico e tinha uma mansão na praia, e que ele fez isso e aquilo outro e tudo mais, e o povo batendo palma e aplaudindo e negando o testemunho de Jesus, que ele veio humilde nessa terra, porque o reino dele não era para esse tempo. Todo crente que nega o testemunho verdadeiro de Jesus, ele pode ter terno, gravata, saia grande, cabelo grande, mas se ele nega o testemunho de Jesus, necessariamente ele está endurecendo o seu coração, e o seu coração ficará endurecido enquanto ele não se arrepender deste pecado. Segundo ponto, eles fecharam o coração para os métodos de Jesus. Havia a tradição da lei, meu irmão, e a tradição da lei não era a lei propriamente dita. A lei de Deus dada para Moisés no Sinai é muito clara e específica, mas com o passar dos séculos, esses homens criaram um tanto de costumes e de regras e de tradições que não foi Deus que deu. E essa tradição, que é exatamente um ensinamento passado de geração em geração, tomou uma raiz tão grande e se fortaleceu ainda mais nos últimos 400 anos, onde não houve profeta para denunciar as suas misérias religiosas. E aí, quando Jesus veio usando um método diferente, que não é errado, porque Jesus é Deus e é a verdade, então é o método de Jesus que é o certo, mas quando Jesus veio usando um método diferente daquela religiosidade do tempo, eles falam assim, tem demônio, esse homem tem demônio, é falso profeta, esse homem não presta para nós, sai daqui. Quantas vezes Jesus teve que fugir, meu irmão, porque seria apedrejado naquele exato momento. Jesus teve que sair, porque não era o tempo dele ainda. E por que eu te falo isso? Porque ainda em nossos dias, alguns crentes estão endurecendo o seu coração, porque alguns métodos de evangelismo, de pregação, de liturgia de culto, de qualquer outra circunstância, alguns crentes estão endurecendo seu coração, porque o método que está sendo usado não é aquele mesmo método que ele recebeu por tradição, e não por verdade bíblica eterna. E por ter recebido da tradição, ele pensa, não é de Deus, porque não é assim que eu aprendi com meu pai. Não é assim que eu aprendi com o pastor fulano de tal. Não é assim que eu aprendi com o pastor ciclano de 1972. Porém, são métodos. E por fecharem o coração para métodos, fecham o coração para a palavra, para o agir de Deus e para o próprio Senhor Jesus que quer operar, meu irmão.
Não vou usar os outros como exemplo, não. Eu vou usar nós mesmos aqui. Quando eu falo nós, é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem 111, 112 anos, né? Antes da Assembleia de Deus, já existia a Igreja de Cristo na Terra? Já existia. Já existia. Por mais que algum método, alguma característica da Assembleia de Deus seja boa, mas se for um costume, uma regra, é somente uma tradição de homens. E sendo tradição de homens, pode mudar ou não. Vou dar um exemplo de mim mesmo para não usar ninguém. Eu uso barba. Até alguns anos atrás, eu jamais poderia estar aqui em cima pregando para você de barba. Por quê? Porque era uma tradição. Para alguns era uma regra bíblica clara. Mas nós sabemos que não. Vê que para muitos o método é como se fosse a própria palavra de Deus, e eles equiparam um método à palavra de Deus e fecham o coração. Eu lembro quando eu estava em outro ministério, não cito o nome agora, mas os irmãos sabem, outra denominação, quando eu converti. Uma pessoa visitou o nosso culto lá na igreja. Ela foi, uma moça, foi de short bem curto, roupa curta e tal. Ela participou do culto. Aí depois do culto estava eu, minha esposa, que não era minha esposa ainda, era só minha namoradinha. Estava lá, noiva, né? E aí, e a irmã que dirigia lá o trabalho, né? A igreja estava lá também. Aí essa pessoa que visitou o culto falou assim: meu sonho é batizar. Aí eu, minha esposa, né? Que legal, que bom. Esse é o desejo certo mesmo que você tem no seu coração. Aí a irmã olhou para ela assim e falou assim: mas com esse short você não batiza não. É claro, meu irmão, que a roupa daquela moça era inadequada. Mas o principal na vida dela não era falar do short dela naquele momento. O principal é trazer Jesus para ela, porque se Jesus entrar no coração dela, o short sai. E entra uma roupa adequada, né? Claro. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que há cristãos que endurecem o seu coração porque colocam toda a sua fé, todo o seu fervor espiritual em métodos de homens. E Jesus chegou destruindo toda a tradição religiosa. Ele falou assim: vocês invalidam o mandamento de Deus com tradição de homens, porque vocês colocam o lavar dos copos, dos jarros, como se fosse o mandamento de Deus, e não é, meu irmão. E aí, aqueles que só abrem o seu coração se tiver um perfil certinho. Não, se o cabelo dele for desse jeito, se o corpo dele for assim, se a roupa dele for assim, se ele falar desse jeito, você fala aí é Deus que está usando ele. Meu irmão, engano seu. Deus confunde a sabedoria dos homens. Deus usa para a glória dele quem ele quer. Não estou falando que ele usa qualquer um. Eu não estou falando que ele usa qualquer vacalhado, pecador. Eu estou falando que se alguém tiver com seu coração quebrantado e contrito, tiver sinceridade, tiver pudor, tiver decência, Deus usa sim, meu irmão. Abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Não fica olhando o cargo, a roupa, o tamanho, a altura, mas veja quem é que está falando na boca desse homem e dessa mulher. Tem pessoas que estão perdendo bênçãos porque está fechando o seu coração. Eles fecharam o coração para o poder de Jesus. Atribuíram o poder de Jesus aos demônios. Negaram os milagres. Olha, irmão, eu fico profundamente triste quando eu vejo cristãos não crendo que Jesus pode fazer milagres hoje. Eu fico profundamente triste. E todas as vezes que eu vejo alguém falando qualquer coisa ou fazendo menção de qualquer assunto que fala que Jesus não pode fazer hoje, eu já repreendo na hora, eu já falo na hora: você está errado, você está enganado.
Há pessoas hoje que querem falar o que Deus faz e o que Deus não faz. O que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Quem é o homem, meu irmão, comedor de feijão, que tem poder para impedir a ação de Deus, do Espírito Santo? Se ele quiser fazer, ele faz sim, meu irmão. Ele faz sim. Eles, olha, viram Jesus curando o homem no meio deles na frente. Negaram, fecharam o coração. Por causa do quê? Por causa da tradição. Você, meu irmão, que vai assistir essa mensagem essa noite, não sei, depois, se tem alguém aqui que você é reformado, teologia reformada calvinista, eu te respeito e te amo em nome de Jesus, mas eu falo para você que você é reformado, cessacionista, você está errado, muito errado, você está muito errado. A análise que você faz das Escrituras, dizendo que Jesus não mais faz isso em nossos dias, ela é completamente equivocada, dissociada inclusive das evidências. Qualquer um de nós que tivermos a oportunidade poderemos contar os milagres que Deus faz. Ainda hoje você vê demônio caindo por terra, ainda hoje você vê pessoas sendo curadas, ainda hoje, meu irmão, você vê pessoas ressuscitadas. Eu já vi testemunho, já vi pessoas que já não de fato, mas tive notícias de pessoas que ressuscitaram, e outras conhecem casos de pessoas que morreram e ressuscitaram ainda em nossos dias, e não foi do nada, não, foi por causa de oração de crentes, do povo de Deus. Por que negar isso, meu irmão? Por que negar? Por que, meu irmão, crer num Deus que fez o universo e não tem poder de curar um cego? Por que crer num Deus que do nada fez tudo e não tem poder de ressuscitar um morto, curar um câncer? Por que não? Mas as pessoas preferem endurecer o coração e não crer. Naquele tempo, endureceram o coração por causa da tradição da lei. Em nossos dias, endurece o coração por dois motivos, pelo menos. Por causa desses ensinamentos errados que estão cheios da internet, e por causa também de falsos profetas, de falsas profecias que foram faladas por pessoas sem compromisso e sem responsabilidade alguma, e por esse motivo falaram: não, mas eu tive uma vez uma profecia, uma revelação que foi falsa, e por causa desses que foram falsos, o verdadeiro não existe. Também existem falsos cristos, e por existir falsos cristos, o verdadeiro não existe. Também existe a mentira, e por existir a mentira, a verdade não existe. Muito pelo contrário, só existe a mentira porque existe a verdade. Só existe o falso porque na verdade existe primeiro o verdadeiro. Então, se existe falsa profecia, tenha certeza, a profecia verdadeira existe. O milagre existe, o poder de Deus existe. Temos que abrir o nosso coração, meu irmão. A gente que entra na igreja e não crê que Deus pode fazer algo sobrenatural na vida dela. É possível que hoje aqui tenha alguém me ouvindo pregar e ainda assim não crê que Deus pode fazer algo sobrenatural na vida dele. Não creio. Alguém falou assim: não creio, não acredito. Pessoas que têm 10, 20, 30 anos de crente, mas elas não creem no poder de Deus. Se acontece alguma coisa, se acontece algum problema, elas não vão à oração, buscar a Deus em oração, resposta, milagre. Elas preferem o que? Sentar e chorar, ou ir para os remédios e se acomodar, porque não creem no poder de Deus. Jesus, inclusive, combateu os saduceus, que diferente dos fariseus, era outro grupo. Os saduceus, eles não criam nas escrituras como deveriam, e mais, eles ignoravam as escrituras, e Jesus falou com eles: vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecer o poder de Deus é um erro. Aqueles que são bons de Bíblia, entendem de teologia, sabem o que é a natureza hipostática de Cristo, sabem o que é ramatiologia, sabe um tanto de coisa, mas não tem nada, não tem um fervor, não tem um ânimo, não tem uma fé, não tem um testemunho, não tem vontade de orar, não tem nada para contar, porque só sabe um tanto de doutrinazinha e de princípiozinho na cabeça, mas o poder de Deus não desceu no coração dele e não queimou o seu coração até tomar conta da sua alma e do seu espírito. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que se nós tivermos fé, se nós crermos, nós veremos o poder de Deus. Vamos ver sim, meu irmão. Tem que crer. Eu sei de irmãzinhas aqui desta igreja
que há um tempo atrás estava orando para Deus fazer um movimento espiritual nesta igreja. Olha só a resposta da sua oração aqui. O que é isso? É poder de Deus. Estou falando minha causa, não, nem por causa do pastor Washington. Mas as evidências mostram que Deus está operando nesse lugar, meu irmão. Nós não podemos negar a verdade. Contra fatos não há argumentos. Eu lembro aqui, meu irmão, e sem nenhum desprezo, viu, irmão Santo? Ninguém, eu sei que são fases, não é por causa nossa. Mas eu já visitei essa igreja aqui outras vezes, em outras oportunidades. E sei que os irmãos passaram por muita prova e muita luta aqui. E continuam passando, e nós vamos passar até Jesus voltar. Só que eu lembro como essa igreja era antes e como ela é hoje. Eu estou vendo. E volto a dizer, não é por minha causa, não é por causa de quem chegou, mas é o poder de Deus que está sendo manifestado no meio do seu povo. E se nós cremos, se todos nós abrimos o nosso coração e não ficarmos fechando, não, eu vou fechar o meu coração porque é fulano, porque é ciclano. Não, meu irmão, já disse, para de olhar para a aparência, olha, é se Deus está fazendo ou não, porque se Ele estiver fazendo, glórias ao nome dEle. Aleluia. Fala aqui, não é porque eu estou empolgado não, viu, porque eu não prego com empolgação, eu morro de medo de empolgação. Mas fala aqui perante os irmãos, só para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Se eu ficar aqui 6 meses sem pregar, viu, pastor? 6 meses sem pregar, você vai me ver do mesmo jeito, dando glória a Deus, recebendo a mensagem do irmão, quem quer que seja, com o meu coração aberto. Quando ele falar o versículo, eu vou na Bíblia, eu vou abrir, vou olhar, e vou abrir meu coração para receber, meu irmão. Por quê? Porque eu não vivo de pregação, eu vivo da presença do Espírito Santo. Eu quero o poder de Deus, meu irmão. Eu quero a graça, eu quero experimentar o que o irmão tem. Quando o irmão sobe aqui e ele ministra alguma coisa, eu quero ter esse poder. Deus, ministra na minha vida, ministra no meu coração, abre a minha mente, Senhor, para eu receber o que esse irmão tem a me ofertar aqui esta noite, porque Deus usa os homens, meus irmãos. Deus usa. E esses homens fecharam o coração. Não, tem demônio. Não, anda com publicanos. Não, ele anda com pecadores. Não, isso não é poder de Deus, não, isso é demônio. Não, esse aí é barbudo, Deus não usa barbudo. Não, esse é careca, Deus não. Não, esse, o cabelo dele é assim, assim, assado. Não, essa tá com uma maquiagem assim, um tom. Não. Meu irmão. Troca-se a tradição dos fariseus e estabelece a tradição dos hipócritas do século 21. Antigamente, tinha mais unção e mais milagre. Não é porque os homens eram barbudos ou não barbudos, é porque eles oravam mais, se santificavam mais. E santidade não tem a ver com essas coisas que eu estou falando. Meu irmão, eles fecharam o coração para a mensagem de Cristo. Ainda hoje, existem aqueles que são ouvintes de sermões, mas não movem um dedo sequer para colocar em prática todas as verdades eternas que eles escutam durante os sermões. Esses homens ouviram o próprio Deus pregar. O que dói no coração de cada pregador é que o pregador sabe que ele prega, ele esforça, ele prepara a mensagem. Ele fica dias, tem mensagem, meu irmão, o pastor Washington, melhor do que eu, sabe, que o pregador fica dias preparando a mensagem. Não, eu vou subir no púlpito e falar, se o Espírito Santo usa, ninguém está preso aqui a papelzinho não, meu irmão. Mas você precisa ter pelo menos uma base, um conhecimento para você não subir e falar besteira. Aí o pregador sabe que todo esse esforço, mas nem todos vão dar o valor, nem todos vão dar atenção. Nem todos vão receber de bom grado no seu coração. Muitos vão negar, muitos vão fechar o seu coração. Eu não gosto desse pregador, não. Eu gosto daquele. Aí eu abro meu coração para ele. Desse eu fechar o coração. Eu não gosto daquele cantor, não. Esse eu recebo, o outro não. Nós vamos nos privando, endurecendo o nosso coração. E não vamos recebendo de Deus. Nenhum anjo vai vir nesse altar pregar. É nós mesmos, meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito. O negócio é Deus, eu vou fechar o olho, não vou ver esse barbudo pregar não, só vou prestar atenção na mensagem. Se ele falar alguma verdade aí, eu vou pegar para mim. Amém. Amém. Não quero, não gosto. E aí fecha o coração.
não recebe a mensagem, ou mesmo ouvindo a mensagem, não abre o coração para recebê-la e praticar. E aí, meu irmão, fica sem ser curado, transformado, capacitado pela mensagem. Pode subir qualquer irmãozinho aqui, meu irmão, ou irmã, e procura abrir o meu coração, porque eu sei que Deus, como eu disse anteriormente, pode usar esse irmãozinho, essa irmãzinha, de uma forma poderosa para a minha vida. Olha, irmão, é muito perigoso ouvir a palavra de Deus. É muito perigoso ouvir a palavra de Deus se eu não obedecer após ouvir a palavra de Deus. Aqueles homens viram o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, a própria verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. A verdade é uma pessoa, é Jesus. A verdade de todas as coisas, ela desemboca em Cristo, termina em Cristo, ou então sai dele. Essas pessoas ouviram a verdade e ainda se endureceram o coração para a mensagem da verdade. Por isso, meus irmãos, quais são as consequências para a pessoa dura de coração? Olha só, quais são as consequências de alguém estar com seu coração duro ou em processo de endurecimento? Primeira delas, a pessoa de coração duro vê milagres acontecendo na vida do outro perto dele, mas dele ele não vê acontecendo nada. Alguém já chegou para minha esposa e falou assim, lá no passado, quando a gente estava começando a caminhada, falava assim: eu não entendo por que Deus fica usando tanta gente para falar com você, que vai te dar isso, que vai fazer aquilo, e comigo não fala nada. Aí ela ficava quietinha, né? Já viu isso? A gente fala assim: eu não entendo por que Deus fala tanto com fulano, que Deus usa ciclano, que Deus abençoa não sei quem, que quando não sei quem faz tal coisa, você vê que dá certo. Eu não entendo por que... Para de olhar para ele e olha para você primeiro, lá para o profundo da alma, no oculto, e veja aonde está a parte dura do coração. A Bíblia diz lá em Tiago que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. O soberbo, o duro de coração, não tem parte com Deus. Deus não tem negócio com ele. Deus não tem intimidade com ele. Deus não tem relacionamento com o duro de coração, ainda que ele seja religioso. O duro de coração, ele faz Jesus, irmão, sentir dor interior. Veja, Marcos capítulo 3, o texto que nós lemos, no versículo 5, Jesus diz, o texto diz: e olhando para eles, era Jesus olhando para eles, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Jesus sentiu dor interna pela dureza do coração dos homens. Quem é duro de coração, especialmente se for da igreja, cristão, faz Jesus sentir dor interna. Como se não bastasse Jesus morrer pelos nossos pecados e receber de toda a ira de Deus, agora Jesus tem que ainda sentir dor, porque o seu filho, o servo, endurece o coração. E não somente isso, Jesus não sente somente dor, mas a Bíblia diz, não eu, a palavra de Deus diz que Jesus fica indignado com o duro de coração. Você já ficou indignado com alguma coisa? Eu fico indignado com algumas coisas que eu vejo na política. Como o pastor disse de manhã, dá vontade até de a gente fazer um ataque terrorista. Eu fico indignado se alguém maltratar minha esposa, maltratar meu filho. Eu fico indignado se alguém vier com injustiça contra mim. Eu sou pecador. Você já imaginou um Deus todo-poderoso indignado com alguém por causa da dureza do coração dessa pessoa? O que é ser alvo da indignação de um Deus todo-poderoso, meu irmão? Simplesmente porque esse Deus, que não vê como os homens vê, que não vê segundo a aparência, simplesmente porque esse Deus que vê
o coração dos homens, viu que o meu coração está endurecido. Jesus fica indignado. Eu fico pensando, alguns crentes fazendo um tanto de coisa para Deus, inclusive orando, achando que está por cima da carne seca, e Jesus está indignado com ele. Mas está tão cego, está tão surdo, que o Espírito Santo está gritando nas portas do coração dele, mas ele está com seu coração duro, fechado para o Espírito Santo de Deus. E sabe por que eu sei disso? Não é nem porque Deus me revelou, não. É porque, volto a dizer, as evidências mostram isso. Quando as pessoas começam a resistir os relacionamentos entre elas, é a evidência de que o coração delas está duro. E Jesus está indignado com isso. Quando a pessoa ouve mensagem, uma mensagem após outra, e não toma uma postura, Jesus fica indignado com isso. A pessoa ouve uma mensagem sobre a importância da oração, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A pessoa ouve uma mensagem de que ela deve se aplicar em oração todos os dias, separando tempo de qualidade. E a pessoa, o que ela faz? Ela endurece o coração para essa mensagem, e ela coloca alguma coisa para justificar, como: eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso orar. Meu irmão, com todo respeito, não interessa os seus motivos e as suas razões. Orar é um mandamento. Mas o que a maioria dos crentes fazem? Endurece o coração para essa verdade e continuam vivendo a sua vida religiosa, pensando que fazendo as outras coisas e omitindo a sua vida de oração, estão agradando ao Senhor Jesus Cristo, que vê todas as coisas. Mas eu falo à luz desta palavra, não está coisa nenhuma. Porque Jesus falou com os fariseus: vocês fazem isso, isso e aquilo, mas não fazem isso outro. Vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, falando sobre o dízimo. Isso quer dizer o quê? Que o fato de eu ser muito bom numa área da minha vida espiritual não me dá o direito de ser ruim na outra área da minha vida espiritual. Porque se é uma verdade de Deus para a nossa vida, se a Bíblia fala que o crente tem que dedicar na oração, ele não pode omitir esta parte importantíssima, dizendo: mas eu sou bom de ler Bíblia, eu sou bom de teologia. Por outro lado também, o que ora muito, também não pode negar o seu dever de estudar e aprender as Escrituras, sob pena de estar endurecendo o seu coração para a palavra de Deus, está sendo alvo da indignação de Jesus. Agora eu apertei todo mundo e eu também. Por quê? Porque todos nós temos o dever de orar e de ler Bíblia, meditar na palavra, aprender com o Senhor. Meu irmão, se alguém aqui tem 4 anos de crente, já deu para você ler a Bíblia, lendo um capítulo por dia. Se você tem 4 anos, 3 anos e pouquinho, eu vou arredondar para 4. Se você tem 4 anos de crente, lendo um capítulo por dia, você já terminou de ler a Bíblia. Lendo um capítulo por dia, você gasta de 5, no máximo 7, 10 minutos para ler um capítulo da Bíblia por dia. Eu quero dizer com você, e eu vou falar em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo: se você ainda não leu a Bíblia toda, neste ponto você endureceu o seu coração para a palavra de Deus. Endureceu. O que você vai fazer em nome de Jesus? Saia daqui disposto a ler a Bíblia toda e tire esse peso da sua consciência. Tem que ler, irmão. Tem que ler. Não justifica, tem que ler. Na janela 1040, a Bíblia entra em muitos países escondida, clandestinamente, é crime. Se alguém for pego com a Bíblia, é morto. E as pessoas estão gemendo e chorando, querendo Bíblia, meu irmão. E o crente tem 3, 4, 5, 10 Bíblias dentro de casa, e já passou 4, 5, 10 anos, ele nunca leu a Bíblia, nem mesmo o Novo Testamento ele leu ainda. Por que não dizer que esse crente está com o coração duro para a palavra? Está sim com o coração duro para a palavra. Endureceu o coração para a palavra.
Por quê? Porque nesses 5, 10 anos de crente já ouviu o pastor, o irmão da escola bíblica dominical falar: lê Bíblia, irmão, lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia. Mas a pessoa endurece o coração e fala: não vou ler não, não vou ler não, não vou ler não. E aí, meu irmão, o que acontece? É que nós nos tornamos participantes das mesmas obras dos fariseus, que endureceram o coração para a verdade. Adiantando, quem endurece o seu coração não alcança o arrependimento. Mateus 13:15, Jesus fala com os fariseus: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os curei. Se endureceu o coração, não pode ser curado, está doente. Se endureceu o coração, está doente, meu irmão. Quem tem o seu coração endurecido, as orações não são ouvidas. Quem tem o seu coração endurecido, as suas obras são más e detestáveis ao Senhor. Quem tem o seu coração endurecido, o seu interior é doente e fétido. Mateus 23:27, Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Quem tem um coração duro, está fedendo por dentro. Quem tem um coração duro, o seu estado mental é reprovável, totalmente inclinado para o mal. Romanos 1:26. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Quem tem um coração duro, Jesus envergonha os duros de coração, denunciando publicamente o seu pecado. Quem é duro de coração, uma hora ou outra vai passar vergonha, você pode ter certeza. Passa vergonha. O duro de coração passa vergonha. Eu passei vergonha uma vez, por causa de dureza de coração, por causa da minha esposa. Briguinha de casal, início do casamento, sabe? Aquele atrito de início de casal novo. E eu endureci meu coração. Sabe o que Deus fez? Mandou um pastor lá de Belo Horizonte para vir até aqui. E lá de Belo Horizonte ele saiu de lá e falou assim: olha, você vai ter que lidar com o irmão lá em Montes Claros, Deus vai te mostrar quem é e tudo mais e tal. Aí ele chegou, não sabia quem era. Daqui a pouco ele me viu. Aí Deus falou assim: é ele. Ele conhecia minha esposa, nós sentamos, conversando, conversa vem, conversa vai. Ele falou assim: olha, tem que falar uma coisa para o senhor, meu irmão, com todo respeito. É isso. Eu abaixei a cabeça e falei: meu Deus, Deus mostrou para ele, meu coração está. Fui envergonhado. E se tem uma coisa que eu detesto, não sei você, eu detesto é ser envergonhado. Aí o que eu fiz? Tomei vergonha na cara e nunca mais. Ou teve de novo? Teve não, né? Teve de novo? Então pronto. Se não foi envergonhado nessa vida, o duro de coração, você pode ter certeza, no dia do julgamento e do juízo, a vergonha será eterna. O duro de coração será mandado, enviado, lançado no lago de fogo ardente. Apocalipse 20:11. Olha, irmão, o duro de coração, Jesus vai pegar ele e vai lançar no lago de fogo. Eu estou encerrando, segura aí só um pouquinho. Jesus vai pegar ele e vai lançar no lago de fogo. Esses escribas e fariseus aqui, esses homens, quando eles crucificaram Jesus, eles comemoraram, eles venceram. A dureza do coração deles fez com que Jesus, é claro, havia um plano, mas fez com que Jesus fosse morto. Eles venceram, não foi? Ah, é? E eles fecharam o coração para o evangelho, não foi? Eles triunfaram por quanto tempo, irmãos? Esses homens aqui, eu estou chegando ao fim. Eles triunfaram por quanto tempo? 10 anos, 20 anos, 30? Depois eles morreram, não é? Quando eles morreram, eles foram para onde? Para o céu. Se Jesus é o caminho, se Jesus é a verdade,
Se Jesus é a vida, e eles negaram Jesus, eles foram para onde? Para o inferno, não é? Eles foram para o inferno. Esses fariseus aqui, desse texto, que eu estou pregando para vocês, esses homens, que não se converteram, enquanto eu estou pregando para você que agora, eles estão queimando no inferno, agora mesmo, por ter endurecido o coração para Jesus. Agora, nesse exato momento, eles estão sem misericórdia, sem graça, sem luz, sem verdade, só sofrendo a ira de Deus, por causa da dureza do seu coração. Se isso não te comover, se isso não mudar a vida de alguém, meu irmão, é o que Jesus fez e falou com eles. Nada mais. Não tem como. Se isso não mudar a nossa vida, não tem mais nada que ser feito por ninguém. Por isso, a palavra de Deus nos chama essa noite a nós não deixarmos o nosso coração endurecido. Vamos fazer uma oração? Fiquemos de pé, o grupo de louvor já pode se posicionar, por gentileza. Para a glória do Senhor, meu irmão, não por minha causa. Saia daqui com um compromisso de examinar o seu coração. E onde houver uma rochinha, uma pedrinha, qualquer que seja, pega a palavra de Deus, que é martelo que esmiuça a penha, e senta o porrete nessa pedra. Esfarela ela. Deixa Deus te dar um coração novo. Deixa Jesus renovar o seu coração. Se houver alguma coisa, mágoa, rancor, algum problema, se você se sente incomodado com a presença de alguém, se você se sente incomodado de dar paz ao Senhor para algum irmão, não deixa isso ficar no seu coração, porque isso pode endurecer o seu coração. Qualquer coisa, faça algo. Vamos orar.